Cumprimento a todos os amados irmãos e irmãs em Cristo com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a mais uma live intitulada ao tema Dantes era pecado e hoje já não é mais, pelo pastor Luís Guerreiro de Portugal. Portanto, o tema desta live era Dantes era pecado e hoje já não é mais. Amém, meus amados irmãos. Glória a Deus. Aleluia. É uma grande alegria estarmos aqui reunidos. Amém, meus amados irmãos. Glória a Deus. É uma grande alegria estarmos aqui reunidos para aprender mais um tema da palavra do Senhor. Dantes era pecado e hoje já não é mais. Portanto, aquilo que dantes era pecado, hoje já não é mais. Glória a Deus. Ricantalamastéria andalamaia. Glória a Deus. Jarabacantalamastéria andalamaia. Oh, glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é verdadeiro. Aleluia. Ricambandogobandagácia pantarabachéria. Oh, que Deus tão tremendo. Deus tão glorioso. Aleluia. Aleluia. Jarabagai. Ripanduriovazuricantalamanaya ramanagastéria. Aleluia, santo é o nome de Jesus. Xaramanaya, suriandas néria. Aleluia, glória a Deus. Xarabacantaramanagaia. Aleluia, vamos abrir em Apocalipse, meus irmãos. Amém? Vamos abrir Apocalipse. Quem puder, abra a sua Bíblia em Apocalipse. Rimanagasuricai ramanagashaya. Oh, glória a Deus. Vamos abrir em Apocalipse. Glória a Deus. Aleluia. E vamos iniciar a leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos ler aqui somente um versículo de Apocalipse. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Apocalipse. Ou melhor, vamos ler toda a carta à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 7. E depois vamos realçar um versículo. Vai ser o versículo-chave, ou o versículo dourado, para este estudo bíblico. Portanto, dantes era pecado, hoje já não é mais. Apocalipse capítulo 2 diz assim: escreve ao anjo de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Glória a Deus. Arabacantalamastéria andalabaia. Ricantalamastéria andalabaia. Oh, glória a Deus. Aleluia. O próprio Senhor Jesus ordenou o apóstolo João escrever ao mensageiro da igreja de Éfeso. Porque a palavra anjo, angelos, do grego, significa mensageiro. Portanto, o apóstolo João teria que escrever, aleluia, glória a Deus, ao mensageiro da igreja. Quem é o mensageiro da igreja? O mensageiro da igreja, irmão, é o sacerdote da igreja. Aleluia, que no Novo Testamento é o pastor da igreja. Quem crê, diga glória. Porquê? Porquê é que eu digo isto? Porque em Malaquias,
Também, se a gente abrir em Malaquias, aleluia, nos diz a palavra do Senhor. Livro do profeta Malaquias, aqui é um parênteses. Vamos voltar aqui atrás. Glória a Deus. Livro do profeta Malaquias. O último livro da Bíblia. Glória a Deus. Aleluia, santo. Livro do profeta Malaquias diz assim. Aleluia. Ricanta la masteria da lavaia. Oh glória. Deus, ele é tão tremendo. Ele é tão glorioso. Estamos a falar de anjo. Arabacanta la masteria. Oh glória. Deus tremendo. Deus de glória. Livro do profeta Malaquias. Capítulo 2. Rimanaga subricanta la masteria. Aleluia, glória a Deus. Arabagai. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, quem puder abra. Amém, glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 6. A lei da verdade esteve na sua boca e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Amém, glória a Deus. Sharamanai, Surikovas, Nerikaia. 7, que é o versículo-chave. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então o sacerdote, glória a Deus, é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Arabagai. Repa la masteria da laia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o mensageiro do hebraico, é Malak. Malak, que também é a palavra utilizada para traduzir por anjo. Amém? A glória a Deus. Então, dependendo do contexto, pode ser anjo, ser angelical, ou pode ser mesmo um mensageiro, um representante de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Aramanai. No Novo Testamento. Aleluia. E nós vemos aqui, meu irmão, glória a Deus, no Novo Testamento, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Está lá? Em Apocalipse 2.1. Ou seja, ao mensageiro da igreja de Éfeso. Ripa la masteria anda lavaia. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele é tremendo, irmão. Deus, ele é tremendo e glorioso, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 5 diz assim a palavra. Aleluia. Porque todo o sumo sacerdote tomado entre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça sacrifícios e dons pelos pecados e possa compadecer-se eternamente os ignorantes e errados, pois também ele mesmo está sujeito ou rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, trazer a oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Amém? Ricanta la masteria anda la baia. E assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas, aleluia, aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Como noutro lugar também disse, tu és um sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui que ninguém toma esta honra para si, senão aquele que foi chamado por Deus como Arão. No Novo Testamento, irmãos, quem deve ensinar a lei de Deus ao povo de Deus é os pastores. Os pastores devem apacentar o rebanho de Deus. Está lá em Efésios. Amém? Olha lá a função dos pastores. Aleluia, glória a Deus. Efésios, glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Capítulo, aleluia, 4. Efésios, capítulo 4, diz assim a palavra. Diz assim, mas a graça, versículo 7, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é que ele subiu, né? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então Jesus desceu ao inferno e tomou a chave da morte e do inferno da mão de Satanás. Irmão. É bem claro.
Ele aniquilou pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é o diabo, e libertou todos aqueles que estavam por toda a vida com medo da morte. Agora tu não tens de ter medo é de morrer, tens de ter medo é de ir para o inferno. Amém? Glória a Deus. Ricanta la mastéria, porque morrer toda a gente vai morrer. Exceptuando aqueles que ficarem vivos, sobreviverem até ao dia do arrebatamento. Então tem gente que tem medo de morrer, mas não tem medo de pecar e morrer no pecado e ir para o inferno. Tem mais medo de morrer do que de ir para o inferno. Do que desobedecer a Deus e não estar preparado para o dia do arrebatamento. Glória a Deus. Então é bem claro. Olha aqui, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolo. Apóstolo é o que funda a obra. E outros para profetas. Profeta é aquele, aleluia, que aponta ao povo o erro do seu pecado, para que se convertam dos seus maus caminhos. E outros para evangelistas, é o que ganha as almas. E outros para pastores. O pastor é aquele que apacenta e doutor, é o mestre, é o que ensina. Qual foi o objetivo? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, a estatura da medida completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento, aleluia, andarabaster e andalabai, do corpo para a sua edificação em amor. Bem claro, meu irmão, bem claro. Então Deus deu pastores à igreja, irmãos. Aleluia. Para, glória a Deus, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Amém? Para que não sejamos mais meninos, para que a gente cresça na graça e no conhecimento de meninos. Aleluia, inconstantes. O menino inconstante vai em todo o vento de doutrina. Olha, ali está Jesus. Naquela igreja tem Jesus. Vai a correr atrás do porquê? Tem milagres. Na outra igreja não tem milagres ou não tem tantos milagres. Ali não está Jesus. Às vezes é mentira. Às vezes a igreja que tem, aleluia, que não tem tantos milagres ou que não tem milagres todos os dias, é a igreja que tem a presença do Espírito Santo. Porque o maior milagre é quando um pecador se converte do erro do seu caminho. Não adianta tu ires a uma igreja, todos os dias aparentemente tem milagres e tem demónios a manifestar, quando nessa igreja está toda a gente em pecado. Nem aquele que está lá orando para libertar o outro é liberto, nem o pastor é liberto. Ninguém é liberto, vive toda a gente demasiada. Não é? Esse que está orando já largou a esposa, já está no segundo, terceiro, quarto casamento. Essa cantora que cantou já está no terceiro, quarto, quinto casamento. Ninguém é liberto ali dentro. Vivem amasiados, recasados, largaram as esposas e vivem em adultério com novas mulheres. Mulheres que largaram os seus maridos, estão com uns novinhos e ali estão fazendo a obra para a sua própria condenação, tomando a ceia para a sua própria condenação, não discernindo o corpo nem o sangue de Cristo. Aleluia. Ricanta la mastéria. Então é bem claro, irmão. Aleluia. A palavra está bem discernida. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, Apocalipse 2:1. Isto diz aquele que tem na sua mão direita, na sua destra, as 7 estrelas, ou seja, os 7 pastores, os 7 mensageiros. Ricanta la mastéria da labaia. Aleluia. Os 7 presidentes dessas 7 igrejas. Ricanta la mastéria. E que andam no meio das 7 igrejas, dos 7 castiçais de ouro. Ouro porquê? Porque são de Deus. Dizem que são igrejas de Deus. Pois a gente vai ver se são mesmo ou não. Conhece as tuas obras e o teu trabalho. E a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E que puseste à prova aqueles que dizem ser apóstolos e não o são. E tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Então até no versículo 2 e no versículo 3, Jesus elogia o trabalho daquele pastor. Aleluia, Rimanagasteia tinha boas obras, não é? Obras que derivam da fé. A fé sem obras é morta. E o trabalho, era uma pessoa esforçada, que trabalhava e tinha paciência. É na paciência que a gente vai possuir as nossas almas. E que não podia sofrer os maus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, Ricanta la mastéria.
e que pôs à prova aqueles que diziam ser enviados de Deus, ou seja, apóstolos, missionários. Hoje em dia toda a gente é missionária. Missionário. Hoje em dia o indivíduo prega bonito, já é consagrado a missionário, já é consagrado a pastor, a pregador, itinerante, a evangelista, a obreiro. A mulher louva bonito, a cantora já é consagrada a missionária. É usado no dom da cura, de milagre, é usado em dom de libertação, já é consagrado a missionário. Por vezes fora do chamado, não foi para isso que Deus chamou. Então toda essa gente aí é consagrada pelos homens, mas por vezes não é consagrada por Deus. Toma uma honra para si, mas não foi chamada por Deus como Arão. Glória a Deus, quem crê diga glória. Então os falsos apóstolos, aleluia, são aqueles que se transfiguram em anjos de luz. Aleluia, glória a Deus. Rimanagasuricaya. Onde é que isso está? 2 de Coríntios. Glória a Deus. Capítulo 11. Aleluia. Diz assim, 2 de Coríntios, capítulo 11. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala. Versículo 13 ao 15. Diz assim. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, esses falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, ou seja, enganadores, mentirosos. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, a palavra transfigurar significa em português literalmente disfarçar. Eles se disfarçam. Eles se mascaram, colocam uma máscara e uma capa, tomam um disfarce como o disfarce de carnaval e se disfarçam. O espanhol diz se disfrazan en apóstolos de Jesucristo. E se disfarçam em apóstolos de Jesus Cristo. E não é maravilha, versículo 14, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Se mascara, mete uma máscara e uma capa de anjo de luz. Surge para ti como anjo de luz. Hoje em dia, meu irmão, não é? Tem milhões de pessoas querendo e milhares em falsos testemunhos que estão na internet. Testemunhos que não existem. Nunca existiram tais personagens, tais pessoas. A pessoa não tem casa, não tem morada, nunca, não é? Não tem um endereço. A pessoa, o seu nome nunca existiu. Nunca houve. Nunca fez a obra. Ela nunca existiu. Então, as pessoas estão querendo nesses falsos apóstolos. Ricanta labastéria. Orienta labai. Diz bem claro, meu irmão. Porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, disfarçando-se de apóstolos de Jesus Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura, ou seja, se disfarça, se mascara em anjo de luz. E não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Hoje em dia, irmão, tem igrejas que são autênticos tronos do diabo, tronos de Satanás. Não é? Porque são igrejas que fazem culto aos anjos. Tem até havia uma igreja em Boston, não é? Que eu conheci um diácono, glória a Deus, que era de lá, que ele dizia que havia uma cadeira que o pastor presidente dessa igreja dizia: nesta cadeira ninguém senta, somente o anjo. Só o anjo pode sentar. E eu pergunto, qual é o anjo de Deus que vai receber honrarias humanas? Qual é o anjo de Deus? Ali é o anjo do trono caído. Perdão, é o trono do anjo caído. É o trono de Satanás, meu irmão, nessa igreja. Se tu separas uma cadeira que ninguém pode sentar a não ser o anjo, tu estás a honrar o anjo. Tu estás a fazer culto aos anjos. Tu estás inchado na tua carnal compreensão. Dizendo que tiveste visões, revelações, arrebatamentos de quem? Do capeta. Porque de Jesus não foi. Rima Nagasurikai. Tem igreja que as pessoas se ajoelham perante um anjo. Olha, o anjo está ministrando. Ajoelha-te agora. Beija ele, abraça ele, sinta ele, vê ele. Então estão fazendo culto aos anjos, meu irmão. Estão inchados na sua carnal. É o que está acontecendo, irmão. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O único que vai receber adoração, que vai sentar numa cadeira dentro de uma igreja, se é uma cadeira que homem nenhum pode sentar, somente o anjo, aí é o Satanás mesmo que está reinando nessa igreja. Sei onde habitas, que é o trono de Satanás. Aleluia. Ripalabalai. Suriandas néria. Aleluia. Rimanagasurikai. Aramanalabaya. Olha aí, Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Amém. Rimanagasuri. Tens o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Satanás vai habitar numa igreja que tem uma cadeira para anjo. Que as pessoas cantam para os anjos. Que as pessoas se ajoelham a anjos, beijam e abraçam anjos.
Não é que os pastores dizem, agora tu vais ver o anjo, e a pessoa fica toda a tremelicar. Ai, o anjo, nunca vi um anjo, e ajoelha. Então, Xarabandarabasteri, canta labastéria, orienta labaia, orienta laia, sterminicácia. Oh, glória a Deus, aleluia. Colossenses é bem claro, meu irmão. Glória a Deus. Colossenses, aí para Managasuricai, Ramanagashaya. Aleluia, diz assim, versículo 18, versículo 18, capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domina a seu belo prazer, a seu livre-arbítrio, com o pretexto de humildade. A pessoa finge que é muito humilde. Alguns até choram. Alguns até... até derramam lágrimas. Alguns dizem que são humildes. Dizem. Mas é bom é que outro te louve e não tu mesmo. Os lábios de outrem te louvem e não a tua própria boca, diz a palavra. Indaramassuri cantaramasteria. Rimanagasurikai. Envolvendo-se, diz assim, com o pretexto de humildade e de culto aos anjos. Envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça. Quem é a cabeça é Cristo, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então é bem claro, irmão. O pastor da igreja de Éfeso, ele não poderia suportar os maus, ou seja, os falsos obreiros, os falsos apóstolos. Ele os punha à prova e verificava que não eram e os achava mentirosos. Conhece as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são. E tu os achaste mentirosos. Então esses indivíduos nem... Hoje em dia tem igreja que é verdadeiro trono de Satanás. É a verdadeira sinagoga do capeta. Tem igreja, aleluia, que o pastor presidente ele é um mercenário, ele quer sacar a lã das ovelhas e quando vê vir o lobo ele foge. Ele deixa as ovelhas entregues a um lobo, um falso profeta, um homem usado como unção do engano, com sinais e prodígios de mentira para aqueles que parecem. O mesmo espírito que vai agir no anticristo age nesses falsos profetas. Porque já há muitos falsos cristos, já há muitos anticristos que têm levantado pelo mundo para operar sinais e maravilhas de engano. Aleluia, glória a Deus. Então esta é a palavra, meus amados. Urianda labastéria. Urianta labai. E sofreste e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então, Jesus só deu elogios até aqui. Mas no versículo 4 ele diz uma coisa muito importante que é o nosso verso-chave. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te depois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres. Então Deus pode até tirar a igreja desse pastor e passar por outro pastor que seja melhor que ele. Ele fica sem a igreja, sem o castiçal. O castiçal é a igreja, meu irmão. Deus vai levantar outro que seja melhor do que tu. Porque tu estás cultuando os anjos. Tu estás levando o povo a adorar os anjos. Aleluia, glória a Deus. Rimanagasuri canta la mastéria. Uriantalaia. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Há aquele que diz, quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém? Então tens que voltar para Deus, meu irmão. Rimanagasurikai ripai. Lembra-te depois de onde caíste e arrepende. E pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei. E tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, meu irmão, versículos-chave para nós, para o nosso estudo. Não é? Porque de antes era pecado e agora já não é. Aquilo que de antes era pecado, agora já não é. Já deixou de ser pecado. Ripalabalabassuricaramangai. Raio-sumalabarasteria. Isso era de antes, agora já não é. Os tempos são outros. Aleluia. Jarabandarabastéria. Deus não muda, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus não muda, meu irmão. Aleluia. Andarabassai. Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Esse não enfático quer dizer nunca, jamais irão passar.
Aleluia. Ripalabastéria. Tiago também diz no capítulo 1, versículo 17, toda a boa dádiva vem lá do alto, sendo o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Rejeita playa suricaia, mandalabai, ricantarabastéria. Aleluia. Antes era pecado, hoje já não é mais. Rimanaga suricaia. Aleluia. Quando a pessoa deixa o primeiro amor, aleluia, rimanaga suri, ela cai. Ela cai da graça. Ela volta a praticar as velhas obras do pecado que praticava quando era do mundo. Rimanagastéria, andalabaia. Orientalabai. Orientalabas. Rjeque pantologo suli canta la masteria andalabaia. O ricantalamaia, ricantalabastéria. Aleluia, ricantalamasteria andalaia. Aleluia, ripalabai. Aleluia. Aleluia. Em Romanos 12 diz assim, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Rimanagasuricaia, ramanagastéria. Que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então hoje em dia tem muito crente conformado com o mundo, já está deformado. Crente conformado é crente derrotado. Crente conformado é crente deformado. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer diga glória. Aleluia. Glória. É aquele crente que começa no espírito e acaba na carne. Gálatas capítulo 1. Canta la bastéria da labaia. Orienta la baia. É que é bestia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Rimanagasuricaia, ramanagastéria da labaia. Aleluia. Ripalabaia. Darabastéria, canta la baia. Aleluia. Andarabastéria, canta la bastéria. Andarabastéria, bandai, sarabaia. Deus, ele é maravilhoso. Aleluia. Andarabastericaia, banaia. Aleluia. Aleluia. Ripalabasheri, pantarabanaya. Jesus, ele é maravilhoso, ele está falando, irmãos. Glória a Deus. Gálatas capítulo, aleluia. Ripalabasteria, andalabaia. Ricantalabasteria, andalabácia. Aleluia. Rimanagasuri canta lavasteria. Oh, rabassa maia. Oh, glória a Deus. Gálatas capítulo 3. Sois tão insensatos. Versículo 3. Aliás, versículo 2 e 3. Só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vós sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então, o povo lá da Galácia tinha começado no Espírito Santo, sendo homens espirituais, cheios do Espírito Santo, e agora estavam acabando na carne. Aleluia, glória a Deus. Alá, subanagashuri canta la mastéria. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, será que Deus muda? Rimanagasuri cai la mastéria. Aleluia, será que Deus muda? Andar a mastéria. Irmãos, antigamente era pecado. Hoje já não é? Será que o pecado agora os doutores, segundo as suas próprias concupiscências, te dizem? Não é? Antigamente, eles vão dizer, mini saia e shortinho. Eles vão te dizer, isso de antes era pecado. Mas eles vão dizer, isso agora já não é mais pecado. Agora são usos e costumes. Eu pergunto, Deus muda? Não é? O que é que disse Deus, o Senhor Yahvé, disse para o povo de Israel através do profeta Malaquias? Aleluia, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Será que shortinho e mini saia, aleluia, aleluia, que sempre foram pecados, sempre foram mini roupas, aleluia, porque shortinho, irmão, é roupa interior. Vá lá que tu por debaixo da roupa usas um short. Não ires assim para a rua, em cueca, nem estar em casa, porque em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, roupa interior. A pessoa vai de cueca, vai de sutiã, de biquíni, de maiô. A pessoa vai de shortinho, vai de bermuda, vai de calção e sem camisa, anda aí de qualquer maneira, dentro e fora de casa. Aleluia, rica, anda na rua assim. E diz que é cristão, meu irmão. Aleluia, eles começaram no espírito, alguns já foram cristãos antigamente, agora acabaram na carne, deixaram o primeiro amor. Lembra depois de onde caíste e arrepende-se, não brevemente. Deus virá sobre ti
Jesus virá a ti e removerá de ti o teu castiçal. O castiçal também serve para iluminar. Tu vais ficar sem iluminação. Glória a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 119. Aleluia. Versículo. Aleluia. Andará mastéria. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Deus, Ele é maravilhoso. Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Ricanta lamaia. Glória a Deus. Aleluia. Jarabandarabacarabaracastéria dalabaia. Oh, que coisa tão linda. Que coisa tão gloriosa. Rimanagasuricaia ramanagaia ramanalabaia. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O caminho é Jesus. Ou andas em Jesus ou se estás fora do caminho, vais entrar no inferno, meu irmão. Quando acabares a tua jornada aqui na Terra. Então Deus está falando bem claro, meu irmão. Rocanta la mastéria. Aleluia, glória a Deus. Rica manassuricanta la mastéria. Antigamente, shortinho e minissaia era pecado. Agora, esses pastores modernos vão dizer, não, isso aí é uma questão de usos e costumes. Isso agora quer dizer, o pecado agora virou usos e costumes. A desculpa é usos e costumes. Mas interessante que Pedro diz assim, sede santos, como santo é aquele que vos chamou. Sede, pois, vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque quando está escrito sede santos, porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro 1, 15 e 16. No versículo 16 diz, em toda essa expressão, maneira de viver, do grego é anastrofe, quer dizer costume. Então se essas roupas indecentes, que são sensuais, é lascívia, obra da carne, não é? Para os pastores modernos, para as igrejas modernas, isso agora virou apenas usos e costumes. E os e costumes não têm nada a ver com doutrina. Isso não tem nada a ver com doutrinas, é o que eles dizem. E não, aleluia, 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 roupa não leva ninguém para o céu, é o que eles dizem. Então, meu irmão, se isso agora deixou de ser pecado e virou uso e costume, ricanta la mastéria. Então, meu irmão, o que é que vamos fazer com Pedro? Com o mandamento para a Igreja da Graça, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Sede santos, como santo é que ele vos chamou. Sede, depois, vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque essa frase, maneira de viver, do grego, é costume, literalmente. Se roupa é costume, eu tenho que ser santo até no meu uso e costume. Até nas minhas vestes eu tenho que ser santo. E sem a santificação até das tuas vestes, até dos teus usos e costumes, aquilo que os falsos profetas modernos dizem que é apenas uso e costume, não tem nada a ver com a doutrina. Sem a santificação até de todos os teus usos e costumes, ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus 12, 14. Sem a santificação das tuas vestes, ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus 12, 14. A Bíblia se interpreta pela Bíblia, meu irmão. Não pelo costume, não pela teologia herética dos falsos profetas. O espírito falso profeta que, aleluia, está em quase todas as igrejas lutando para corromper a santidade e a sã doutrina. Glória a Deus. Então está bem claro. 1 Pedro 1, 15 e 16, conforme Hebreus 12, 14, nos diz que eu tenho que ser santo até nos meus usos e costumes. E se vestes são usos e costumes, então eu tenho que ser santo até nas minhas roupas, até nas minhas vestes. E sem a santificação até das tuas roupas, ninguém verá o Senhor. Outros dizem que pintura, joia e maquiagem só se for exagerada, porque um pouquinho não faz mal. Aleluia. Mas interessante que Gálatas 5:9 e em 1 Coríntios 5:6 nos diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, um pouco de pecado contamina todo o teu corpo. Não interessa. Para Deus não há pecadinho nem pecadão. Ou é pecado ou não é. Aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, ricanta labasté, não sejam enfeitas vossas esposas o exterior, no frisado dos cabelos, no luxo dos vestidos, no uso de joias de ouro. Aleluia, mas aleluia, Pedro é bem claro. Ricanta la mastéria. É mandamento para a Igreja da Graça, meu irmão. Pintura, joia e maquiagem. Não importa se tu meteste só uma base. Ou se pintaste a cara toda de vermelho, de azul. Não importa se tu meteste um batom só de brilho ou se meteste vermelho, vermelhão. Não importa se tu pintaste as tuas unhas só a base, só um brilhozinho, ou se pintaste de negro. Ou de azulão. Rimanagacel de rosa-choque. Não importa. Para Deus não tem... Aleluia. Ricanta la masséria. Para Deus não há pecadinho nem pecadão. Ou é pecado ou não é, meu irmão. Ricanta la masséria. 1 Pedro 3. Aleluia. 3 e 4. Rimanagacéria. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, ou na compostura dos vestidos, no luxo dos vestidos. Aleluia.
Não é para... Aleluia! Mas no homem encoberto no coração incorruptível traz de espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e que estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual sois filhas, vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Então a mulher de Deus não vai temer nenhum espanto se ela for humilde, submissa ao marido e submissa a esta doutrina de não usar nenhum tipo de joias. E não somente joias, nenhum tipo de enfeite exterior, seja piercing na língua ou no umbigo. Porque tem aí pastores que diz que o piercing só vai, e a tatuagem só vai ser pecado se for grande, exagerado. A pintura, não é? Só vai ser pecado se pintar de rosa-choque, mas se pintar só de brilho ou meter uma base só na cara, não é pecado. Né? As unhas só vai ser pecado se pintar, se fizer unhas de gel, ou pintar umas florzinhas, ou umas borboletinhas, né? Mas se pintar só com uma base, com brilho, não é pecado. Um pouquinho não faz mal. Doutrina de demónios, meu irmão. Xaramanagasteri anda lavaia. Orianda labasteri anda lavaia. Deixaram o primeiro amor. Caíram. A maioria desses pastores estão ensinando essas abobrinhas. Eles já conheceram no passado essa doutrina. Quando se converteram, era da igreja que ensinava a verdade. Da antiga Assembleia. Eram de Deus Amor. Eram de igrejas pentecostais. Igrejas que aleluia, ricantalamastéria, que pregavam a verdade. Pregavam que Deus não quer só o coração, como diz, mas Deus só quer o coração. Deus só quer. Onde é que isso está escrito na Bíblia? Que Deus só quer. Que doutrina de demónios é essa? Na Bíblia diz que Deus só quer ou que Deus conhece o coração? É diferente de Deus só querer, de Deus conhecer. Quer dizer que Deus não olha só para a aparência, Ele vai além da aparência. Muitos usam aquele texto de Samuel. Quando o profeta Samuel olhou para um dos filhos de Jessé, parecia ser bonito, alto, parecia ter um bom semblante e achava que era aquele. E Deus falou para ele, não olhes para a aparência, porque Deus não atenta para a aparência, mas Deus conhece o coração. Não quer dizer que Deus não veja a aparência, não quer dizer que Deus não veja o teu exterior. Ele vê também, Ele não é um Deus cego. Se Deus só vê o coração, muitos dizem, Deus só vê o coração. Então, peraí, então tu serves o Deus cego. Tu serves é o olho de Horus, tu serves é o capeta. Rimanagasuricaya managastéria. É? O Deus cego, que é Satanás, ele só quer o teu coração. Porque a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Aleluia. Então, Satanás estando no teu coração já tem tudo. Amém? O Deus só quer o coração, o diabo. Não é? Mas já dizia o hino, espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor. Está no hino da harpa. E mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5:23. E em Salmo 103, versículo 1. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Aleluia. A palavra do Senhor é Taramanagachéria. E devemos dar conta a Deus por todas as ações que houvemos feito por meio do nosso corpo. Está lá em Coríntios. Então o corpo também conta para a salvação. O teu corpo é o templo de Deus. E se tu destruís o teu corpo, que é o templo de Deus e que é santo, Deus destruirá. Se tu destróis o teu corpo, que é o templo de Deus, com bebida alcoólica, Deus vai destruir. Tu irás para o inferno, se não te arrependeres. Se tu destróis o teu corpo com tabaco, arrebentas todo por dentro com o tabaco, ganhas doença, ganhas cancro nos pulmões. Deus vai destruir naquele dia por causa desse tabaco. Tens de largar, não podes servir a dois senhores. Se tu destróis o teu corpo com droga, com crack, com ecstasy, com cocaína, heroína, marihuana, Deus vai destruir naquele dia por causa da droga. Se tu destróis o teu corpo com prostituição, com imundícia, com impureza, Deus vai destruir por causa da impureza, por causa, aleluia, da pornografia, por causa da masturbação. Deus vai destruir naquele dia. Se tu que és mulher, destróis o teu corpo com vaidades, furas a orelha e metes uma argola, tu és escrava ainda de Satanás, voltaste ao Egito. Tinha gente que no início da fé não punha uma joia, porque sabia que isso era pecado, mas agora com o passar dos tempos, isso era antigamente, antes era pecado, mas agora já não é mais, porque o meu pastor diz que isto são usos comigo. Agora furas a orelha e colocas uma argola do diabo e tornas-te novamente escrava de Satanás. Antigamente, a pessoa cuja orelha era furada era considerado escravo. Aleluia, já não poderia sair mais do seu senhor, então já estava escravizado mesmo o resto da vida, porque era furada a orelha com uma sovela e colocada uma argola. É andar a argola, o símbolo de escravidão.
Tem gente que usa pulseira nas mãos, símbolo de corrente, está acorrentado, está algemado, usa um colares ao pescoço, está algemada, está acorrentada, ricantalamastéria. Deus quer quebrar essas correntes, essas cadeias do inferno. É o símbolo de escravidão. O demónio já está na tua vida. Mas eu sou pastora, sou pregadora, sou missionário. Não interessa. Tu estás escravizada, Deus quer te libertar, Deus te ama. E Ele morreu na cruz para te salvar. Xarabagás, Saramanalaia. Xarabandaraba, Shuricanta, Lamasteria, Andalabaia. Ripalabalai, Suricaira, Mandalabaia. Ricantalabaia. Aleluia. Ricantalabasuri, Cantalabaia. Rjeque, Penteremeneque, Esteri, Cantalabaia. Orientalaia. Orientalaia. Rjarabandaraba, Cantalabasteria. Orientalaia. Rjarabandaraba, Cantalabasturia, Cantalamaia. Aleluia, glória a Deus. Aramanagás. Deus está falando à congregação, meu irmão. Minha irmã, tu que, aleluia, tu que destróis o teu corpo, que é o templo de Deus e que é santo, conforme 1 Coríntios 3, 16 e 17, com pintura. Sabias que a pintura e a maquiagem fazem com que a tua pele envelheça mais rápido? Destrói as células da pele e faz com que mais cedo tu venhas a ter rugas. Se tu te pintas em volta dos olhos, tu vais ter papos, vais ter olheiras mais cedo do que o normal, vais envelhecer mais cedo, estás a destruir o teu corpo, estás a acabar com o teu corpo, que é o templo de Deus e que é santo. Deus vai te destruir. Tu que pintas o teu cabelo, tu podes ganhar um cancro. Deus pode te libertar, porque a Bíblia diz em Mateus 5:36, foi Jesus quem disse: não podeis tornar um só cabelo da minha cabeça branco ou preto. Não podeis tornar um só cabelo da vossa cabeça branco ou preto. Aleluia, porque o que Deus estabelece é o que é, meu irmão. Aleluia. Rica, eu pinto que é para cobrir os brancos. Então tu estás envergonhando de Jesus. Jesus aparece com cabelos brancos em Apocalipse. E o ancião Dias, que é Deus Pai, aparece com cabelos brancos lá no livro de Daniel. Capítulo 7. Ricantalamastéria da labaia. Orientalabai. E qualquer que se envergonhar de Jesus aqui na terra será envergonhado lá no céu. Rjarabanagandarabacantarabanagai. Taramassuri cantalamanagai. Rucantalamastéria. Eles vão dizer, antes era pecado. Antes era pecado, agora já não é mais, porque o meu pastor disse que isto aí são usos e costumes. Mas já provámos aqui. Se roupa é usos e costumes, eu devo ser santo até em toda a minha maneira de viver. Ou seja, em todos os meus usos e costumes. Porque a maneira de viver do grego é literalmente costume. Então eu tenho que ser santo em todo o meu uso e costume. Em todas as minhas vestes. Aleluia, sem santificação até das vestes e até do teu corpo, que é o templo de Deus, ninguém verá o Senhor, conforme Hebreus 12:14. Então estou ensinando abobrinha. Falsas doutrinas de demónios nas igrejas. Eu pergunto se pintura, joia e maquiagem é uma necessidade, porque é que nenhuma criança, nenhum bebê, quando nasce do ventre da mãe com pintura, com joia e com maquiagem. Não vejo nenhum bebê nascendo com a orelha furada e uma argola na orelha. Com o nariz furado, com a língua furada e um piercing na língua. Com uma tatuagem no braço ou nas costas. Ou no umbigo. Ou na coxa. Ribanagassurikai, com as unhas pintadas. Com unhas de gel. Com extensões do cabelo. Ricantolamassuri cantalamasteria da labaia. Orientalaia. Rjarabagaia. Deus faz tudo perfeito, meu irmão. Eu não vejo nenhuma criança nascer com os olhos pintados. Com a sobrancelha raspada. Ripa, e põe lá um lapisinho do diabo. Um lapisinho do capeta. Preto. Ribalai cantora o artificial. Não é superior ao natural que Deus criou. Rjaramanaganduri canta la mananagasheri caia. Ai, pastor, isso era de antes, que era pecado. Agora os tempos mudaram. Mas a Bíblia diz em Provérbios 24, capítulo 24, versículo 21 e 22. Filho meu, tema ao Senhor e ao Rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína de ambos quem a sabe. Aleluia. Então tens de temer ao Senhor, que é Jesus Cristo, e ao Rei Jesus. E não te entremetas com aqueles que buscam mudanças. Aqueles que dizem isso era de antes era pecado, agora são os e costumes. Então mini saia, shortinho, de antes era pecado. Agora são os e costumes. E eles ainda acrescentam, os e costumes não têm nada a ver com doutrina. É outro demónio, o demónio do nada a ver. Tem tudo a ver, meu irmão, com doutrina. Porque Pedro disse que devemos ser santos em todo o nosso costume. Literalmente em todo o nosso costume. Se fôssemos a traduzir literalmente o grego. Ser depois vós também santos em todo o vosso costume. Todo o vosso uso e costume. E sem a santificação até todo o teu uso e costume, ninguém verá o Senhor. Conforme Hebreus 12:14. Esta é a doutrina, meu irmão. Não tem por onde correr. Então,
Os usos e costumes têm tudo a ver com doutrina, tudo a ver. Não permitas que alguém diga que isso não tem nada a ver, porque isso é um falso profeta, isso é um falso mestre que te está a dizer isso, é um capeta andante, isso é um capeta falante. Ai, mas é um servo de Deus, servo do capeta, meu irmão, está a servir do capeta, está ganhando almas para Satanás, para a porta larga. Jarabanagai, shortinho, e minissai e outras roupas escandalosas, sensuais, outras roupas sensuais que são escandalosas, como roupa curta, justa, transparente e decotada, lascada, cavada, são roupas imorais, sensuais, são roupas pecaminosas. E quem as usar irá para o inferno. A mulher de Deus deve vestir com pudor e modéstia. Está lá em 1 Timóteo 2, 9, não é? É a doutrina de Deus, que não mudou. Alabá, Deus não mudou. Ricanta la mastéria. Muita gente já não terá mais temendo ao Senhor e ao Rei, mas está se intrometendo com aqueles que buscam mudanças. Vamos mudar. Antigamente era pecado, agora é uso e costume. Antigamente era pecado, aleluia, uma irmã, aleluia, ricanta la massai, ter a oportunidade na igreja com saia acima do joelho. Agora é normal, saia acima do joelho. A saia acima do joelho só as prostitutas usavam, mas agora as crentes estão usando, porque as crentes são prostitutas, viraram autênticas prostitutas, meretrizes. Já não há mais diferença entre uma mulher que vai para uma esquina com uma saia acima do joelho, né? E uma crente que anda com saia acima do joelho. Não, ambas são prostitutas. Para Deus serão julgadas ambas como prostitutas. Não há mais diferença. O homem carnal que vai na rua, ou um crente afastado, ou um crente fraco, vai olhar e cobiçar e vai cair no adultério. Vai cobiçar as belas coxas, as belas ancas, nádegas, com derivada à roupa curta, justa, transparente, colante e sensual, lascada, cavada. Então, aleluia. A mulher que exibe o seu corpo, ela não tem pudor. Tem falta de vergonha na cara e no corpo. Tem falta de vergonha, é uma descarada. É uma safada. Mas aquele que cobiça vai entrar no adultério. Quer dizer, um abismo vai levar a outro. Vai escandalizar as criancinhas, os pequeninos. Aleluia. Ricanta na mastéria. Por isso é que a serva de Deus não deve usar a saia acima do joelho, nem pelo joelho. O ideal é que cubra a batata da perna ou a meio da canela. Ribanagacei. Isso é o ideal. E cadê o saiote? Antigamente usavam saiote ou combinação debaixo da saia. Hoje em dia já não usam mais. Estão deixando o primeiro amor. Antigamente as mulheres não se depilavam. Hoje quase todas se depilam. Antigamente as mulheres não tomavam anticoncepcional, mas deixavam vir os frutos que Deus queria dar, porque só Deus abre e fecha a madre, não é o homem nem a mulher que decide o número de filhos que vai ter. Não é? Porque dizem Isaías 66, 8 e 9. Abriria eu a madre e não geraria, ou fecharia eu a madre e faria gerar. Só Deus abre e fecha, só Deus dá a vida e a tira. É Deus quem forma o espírito do homem no interior dele. Está lá em Zacarias, irmão. Aleluia. Sabes tu como se formam os ossos no ventre da mulher grávida? Assim também não sabes? As obras de Deus faz todas estas coisas. Aleluia, glória a Deus. Hoje, então, estão deixando o primeiro amor. Jarabanagai. Aleluia. As mulheres estão fazendo ligadura de trompas. Estão destruindo o corpo que é o tempo de Deus. Deus vai destruí-las. A mulher que faça ligadura no dia do juízo final irá ser lançada no lago de fogo. Aleluia. Jaramanai. O homem hoje não quer ter mais filhos. Faz uma vasectomia. Vais ser lançado no lago de fogo. Não te esqueças que Oné, só por deitar fora, na hora do clima sexual, na hora, não é, em que o espermatozoide sai, Rimanagacê, ele deitava fora a sua semente. Glória a Deus. Aramandarabacantar, fazia o chamado coito interrompido. E Deus o matou por causa disso. Quanto mais tu, que ainda fazes pior, fazes uma vasectomia. Rimanagasuricai alamastéria andalabaia. Orienta labaia. Destróis, cortas. É como se tu desse um corte. É como se tu te mutilasses. É como se tu cortasses um pé, uma mão. Cortasses a língua para não falares mal. É como se tu furasses um olho. É como se tu arrancasses a tua cabeça. Tu estás mutilando o teu corpo. As operações devem ser feitas quando a pessoa está doente para ficar curada. Aleluia. Quando a pessoa está, ou para ficar melhor. Ou quando algum órgão deixou de funcionar para que funcione. E não. Operações para que os órgãos que funcionem bem, que Deus criou, deixem de funcionar. Porque Deus faz tudo perfeito. Eu sei que tudo quanto Deus faz dura para sempre. E nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve retirar. Então, a mulher que retira o útero. Show. O homem que faz a ligadura. Aliás, vasectomia. A mulher que faz a ligadura. Aleluia. Serão lançados no lago de fogo se não se arrependerem. Porque estão destruindo o seu corpo
que é o templo de Xaranagai, antigamente a mulher deixava crescer o seu cabelo. Hoje em dia a mulher já não quer mais deixar. Xarabandaia, o cabelo parado, curto. Né? Hoje em dia está divertidos. Ai, mas isso é apenas usos e costumes. Antigamente era pecado, aleluia, era desporto de competição. Não é? Um crente participar de competições, estilo Jogos Olímpicos, não é? Campeonatos de futebol e de basquetebol, de voleibol, campeonatos. Hoje em dia já não é mais pecado. Hoje em dia está tudo na porfia, está tudo na peleja, está tudo na contenda, na dissensão, na divisão, na rebelião, na idolatria do futebol, na idolatria dos desportos de competição. Hoje em dia já não é mais pecado, porque as próprias igrejas têm time de futebol. Antigamente não havia danças dentro das igrejas, porque isso era pecado. Danças é o espírito da pombagira, é o espírito da prostituição. Hoje em dia as igrejas estão cheias de danças e coreografias. Antigamente não havia teatro dentro das igrejas, nem filmagens. Hoje em dia as igrejas estão cheias de teatros. Andarabandarabacantalabastéria. Alabandorogodorou. Aleluia. O espírito de engano já está lá. O espírito da mentira e o espírito do engano acompanham nesses teatros. E o espírito de idolatria, porque vai um e mete uma coroa de espinhos falsa na cabeça, veste um turbante branco, mete um cinto de corda em torno dos lombos, né? Xaramanduriu condologo show! E diz que eu sou Jesus. Então esse é um capeta. Esse homem aí que diz que é Jesus é o diabo. Que entrou nesse aleluia, rica ator dentro da igreja, nesse ator evangélico. Deus não está nos teatros. Teatro é farsa e fingimento. E o pai do fingimento e da mentira é o diabo. E muitos crentes têm dado lugar ao diabo. Antigamente era pecado o teatro dentro das igrejas. Hoje em dia já não é. Antigamente era pecado ter um telão. Porque as igrejas pregavam contra a televisão. Agora não. Agora tem telões gigantescos. Jarabandagaia. Orientalabai. Jarabandarabastéria andalabaia. Orientalabai. Deus não muda, meu irmão. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Xaramandagastéria. Rimandagasuricantalamastéria. Antigamente, Jarabacantalabastervas, Deus não usavam calça. Hoje em dia já usam. Ai, mas está frio. A desculpa é que está frio. Irmão, mas tem povos, está muito mais frio do que aqui. Em Portugal ou no Brasil. Tem povos do norte da Europa, até da Islândia, que usam sempre saia. Saia longa. E por baixo, claro, se aquecem, não é? Tem colas grossíssimas, só se metem 2 ou 3, mas tem roupa própria. Rimanagasuricaia na monastéria, não deixam de usar saia. Ripala, tem muito povo que usa saia. Já fazem o correto mesmo não conhecendo a lei de Deus. Mas hoje em dia as mulheres querem ser homens. A Bíblia diz não se achará no homem roupa de mulher, nem na mulher roupa de homem, pois quem faz tal coisa, abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22, 5. E de fora ficarão os abomináveis. Deus não mudou. Aleluia. Antes era pecado, eles dizem que hoje já não é mais. Aí hoje já toda a gente usa, eu já para dentro do poço. Tu também te vais a tirar, ai, mas isso, a igreja agora já meteu telão. Aleluia. E que não dizer a igreja? Rimanagasurikai, que antes não celebrava Natal. E agora já celebra. Antes não punha árvore de Natal, agora já põe. Antes não punha presépio, agora já faz presépio. Andarabacaia. Antes não celebrava a Páscoa, agora até tem os ovos da ressurreição. Até vende dentro da igreja ovos da ressurreição. Igreja que não tinha cantina dentro do átrio do templo, agora já tem cantina dentro do átrio do templo para fazer da casa de Deus uma casa, para fazer da igreja de Deus uma casa de comer e beber, de comes e bebes, estilo tasca, taberna, estilo café, estilo restaurante. Xarabanaia. Então, antes era pecado, agora já não é mais. Antes não. Palhaços era só no circo. Palhaços não era coisa de Deus, porque era roda de escarnecedores. Hoje em dia, tem igreja que até palhaços têm. Tem igreja que até homens se disfarçam de Pais Natal, metem o capuchinho vermelho, né? Com aquela bolinha branca, e se disfarçam de Pai Natal e vão dar presentes no Natal às criancinhas, imitando o paganismo. Dentro da igreja, profanando o templo. Tem igreja que até faz festa junina dentro da igreja. Rimanagasurikai bailes. E dançam para um lado e dançam para o outro. As solteiras com os solteiros ali, tudo ali na maior esfreganço. Toma pouca vergonha. As igrejas viraram discoteca. Tem pregadores para animar a malta. Diz tira ao pé do chão. Dá um pulo e dá um glória. Tira ao pé do chão. Tira ao pé do chão. E depois metem... Né? Tem pregadores que tantos pregavam. Aleluia, verdade.
Aleluia, pregavam contra o pecado. Pregavam contra as moças que se vestem igual modelos. Desnudando, mostrando as suas carnes. Mostrando os seus seios com grandes decotes. Mostrando as suas coxas. Ancas e nádegas com roupa muito apertada. Com roupa transparente. Alabandorogoxo, mostrando as suas pernas com roupa curta. Com short, com mini saia. Hoje em dia já não pregam mais. Hoje em dia já alisam o cabelo, passam na prancha e fazem chapinha. Como se chapinha não fosse pecado. Claro que é. E tu podes perder a tua salvação por alisares o teu cabelo. Deus não te deu o cabelo bichinho, o cabelo mau, crespo. Cabelo carapinha. Então, tudo o que Deus fez é perfeito. É o teu tipo de cabelo. Não alises o teu cabelo, porque tu vais perder a tua salvação. Deus não mudou. Ripalamanagandaya, Ramanalabastéria, Nalabaia. Deus não mudou, meu irmão. Deus não mudou, minha irmã. Aleluia. Antes era pecado a depilação. Pode aparar um pouco os pelos. Já se pode aparar. Já inventaram aí, pode aparar os pelos do braço. Do braço pode, porque senão é sujeira. Sujeira não é os pelos. Então Deus é Deus sujo. Estás a chamar Deus de sujo? Tu estás a blasfemar de Deus. Tens coragem de dizer que os pelos do teu sovaco têm que ser cortados, raspados ou aparados? Tu estás a dizer que Deus errou, então. Porque, aleluia, a Bíblia diz que Deus fez Adão do pó da terra e fez Eva da sua costela. Fez cair um profundo sono e fez a Eva. E vi Deus tudo que eu tinha feito, acho que era muito bom. E pergunto, era muito bom com ou sem sovacos? Com ou sem os pelos do sovaco? Com pelos do sovaco. Com ou sem os pelos nos genitais? Com os pelos púbicos. Os pelos púdicos. Aleluia, tem que ter pudor. Os pelos é para cobrir as partes íntimas, porque senão é sem pudor, é safadeza tirar os pelos. Rima na gai, na intimidade, só o meu marido vê, só a minha, então vou tirar. Tirar para quê, meu irmão? Mas Deus vê, e o anjo do Senhor também vê. Tu estás na carne, estás na sensualidade. Tu vais perder a tua salvação. Aramanagai, surikai, lamanagastéria. Arabandagandurikai, lamanagastéria. Lamandurião da Lamdurdo. Shadagai. Ariblai, surikai, lamanagastéria, dalabaia. Orientalai, arabagai. O que antes era pecado, agora já não é mais. É o tema desta pregação, deste estudo bíblico. Aleluia. Aleluia. Caso Deus mudou, ricantalamasteria. Caso Deus mudou, ricantalamassúria. Orientalabai, arabegueria, dalabás. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Antigamente, irmão, nas Assembleias de Deus havia estudos bíblicos explicando que a pílula também é abortiva. Uma das funções da pílula é fazer com que o óvulo fecundado ou fertilizado pelo espermatozoide não penetre na trompa de Falópio. Não se... fazendo com que esse óvulo fertilizado que viaja, nida durante 7 dias, não se aloje no útero, fazendo com que ele morra, provocando um microaborto, um aborto no silêncio. Era dado estudos bíblicos que a pílula era pecado. E punham na disciplina as irmãs que tomassem pílula. Hoje em dia já ninguém mais fala sobre isso, sobre a pílula contraceptiva. Eu pergunto, Deus mudou? Hoje em dia, meu irmão, ricantalamasteria. Deus não mudou, irmão. Antaramanagai. Aleluia. A mulher salvar-se-á dando à luz filhos. É o que disse Paulo para Timóteo. A mulher salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e 15. Qual era o inverso ou o contrário? Qual seria o oposto desta afirmação? Ou seja, qual seria o contrário deste versículo? Seria assim. A mulher condenar-se-á, porém, não dando à luz filhos. Então, a mulher que não dá à luz filhos, ela vai ser condenada. E para não dar à luz filhos, ela vai usar vários métodos, seja qual for, seja pílula, seja ligadura, seja qualquer outro, vacina, DIU. Ela vai ser condenada, irmão. Não sou eu que o digo, é a palavra, meu irmão. Se tu ficares irado contra mim, ira-te contra Jesus. Ira-te contra a palavra. Ele vai pelejar contra ti, mas é com espada, meu irmão. Ira-te contra Paulo, que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que a mulher salvar-se-á dando à luz filhos. Não diz evitando eles. Evitando eles, ela vai ser condenada. Deus não mudou. Antigamente era pecado, hoje já não é. E interessante, tem igrejas que ao início tudo isso era pecado. Davam estudos bíblicos sobre isso, mas hoje em dia essas mesmas igrejas
agora apoiam, dizem que isso agora não tem nada a ver, que a mulher deve fazer o planeamento familiar. Quando eles esquecem que o planeamento familiar, irmão, quem deve fazer é Deus. Aleluia. A fundadora humana do planeamento familiar, Margaret Sanger, era uma mulher diabólica. Irmão. Era uma mulher, aleluia, ricantai, que queria o extermínio das minorias. Se tu fosse um negro, se tu fosse um cigano, né? Se tu fosse uma minoria étnica, tinhas de ser exterminado. Porquê? Porque tinha que se criar a raça ariana. Isso deu mote depois para Hitler. Né? Apoiou essas ideias. Esta mulher era diabólica, meu irmão. Esta mulher queria esterilizar à força as populações pobres para que não gerassem descendência. Queria criar uma elite de sangue azul. Mandou-os! O planeamento familiar ele é diabólico desde a sua origem e hoje em dia está em todo lado. Está nos hospitais, está nas consultas de maternidade. Aí tem que planear. Você não pode ter mais filhos. Não pode porquê? Há algum problema? Se houver algum problema de vida é outra coisa. Se a pessoa tiver um problema que possa, na próxima gravidez, morrer a mãe ou a criança, aí é outra coisa. Meu. Aí é uma questão de vida ou morte. Aí tem que se evitar matar. Porque a Bíblia diz não matarás, Êxodo 20:13. Mas fora isso, meu irmão, se tu tens o ventre fértil, deixa estar como está. Na hora de Deus, Deus vai dar os frutos que Deus quiser dar. Minha irmã. Que plácia cantar a manaia. Então, meu irmão, aleluia, hoje em dia já não se prega mais contra o salto alto. Tem muita igreja que é uma bênção. Vestem roupas longas até demais, até a arrastar pelo chão, até aos pés. As roupas são longas até demais, já não é só a meio da canela, né? Cobrindo a batata da perna, agora é já arrastar pelo chão. São santas até demais, mas o salto acompanha até demais também. O salto é como cada tacão. Lady Gaga, que é uma satanista, que Deus a liberte, o salto acompanha. O salto acompanha. É os tacões de Luís XV. E quando ela mete aquele salto, o seu traseiro sobe para cima. E parece que tem mais volume. Para chamar a atenção dos homens. E quando ela mete aquele salto, os seios saltam cá para fora. E para a frente. Parece que tem mais volume. Então, sensualiza a mulher. E a sensualidade é lascívia. E aquele que comete lascívia não entrará no reino de Deus. Essas mulheres não vão entrar no reino de Deus. Ai, mas eram tão santas e usadas nos dons. Podem ser usadas nos 9 dons. Em cura, milagre, libertação, até a ressurreição de mortos. Ei, canta lá bastéria. Mas melhor é obedecer do que o sacrificar e o atender melhor que a gordura dos carneiros. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demónios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim todos vós que praticais iniquidade. Rejarabanai, o salto alto, meu irmão. De antes era pecado, de antes nem existia. Nem se ouvia falar de salto alto porque nem existia. Não havia dentro das igrejas. Hoje em dia está cheio de salto alto. Até as igrejas mais santas está cheio de salto alto. Né? Há quem diga, o salto pode ser X centímetros. Eu considero o seguinte, irmão. Nem salto, irmão. O salto alto não devia ser 3 centímetros, 4, não. Menos. Amém? O ideal é que não tenha salto. Ou se tiver uma coisa muito pequenina mesmo. Aleluia. Para que não sensualize a mulher. E cantar a bastéria e anda lá baia. Mas hoje em dia é tabu falar de salto alto, de depilação. São 3 coisas tabu. Depilação, salto alto e a contracepção. Não se pode falar mais. Saiote, nem pensar. Combinação também não se pode falar. Porque é tabu. E outro assunto tabu é o segundo casamento. Não se pode falar. A igreja está cheia de divorciado. Tem igreja que tem mais divorciado em termos percentuais do que no mundo. Se divorciam mais dentro daquela igreja do que percentualmente no mundo. Jarabacado, porque antes era pecado. Vocês sabiam que antes do ano de 1977 não existia divórcio no Brasil? E em muitos outros países também não. Só veio mais tarde. Não havia divórcio. Ou seja, dizer que, por exemplo, os pioneiros do pentecostalismo, como a Congregação Cristã, que é a igreja mais antiga pentecostal do Brasil, ou que é a Assembleia de Deus, ao início, que sempre apoiou o divórcio, em caso de adultério é mentira. Nem em caso de adultério não havia divórcio. Se não havia na lei civil, muito menos dentro da igreja, não havia divórcio, isso nem se punha em causa. As pessoas podiam desquitar, ou seja, separar-se judicialmente, separar-se, mas não divorciar-se. Ripa, e muito menos casar segunda vez. Não havia segundo casamento. Então até o ano 1977, as Assembleias de Deus foram fundadas em 1911. Então olha lá, quantos anos teve as Assembleias de Deus pregando a sã doutrina e sem segundo casamento. Jarabanagai, rucatai. Então desde a fundação que eles não apoiavam divórcio. Não havia sequer divórcio. Hoje em dia é que banalizou.
Tem igreja que são uma autêntica fábrica de divórcio. Naqueles dias nem se punha em causa, porque a pessoa nem podia divorciar, e ainda que mais tarde pudesse divorciar. Né? Eu creio que o primeiro divórcio só veio em 1978 no Brasil. O primeiro divórcio. Aleluia. Muitos só podiam divorciar, mas não podiam contrair novo matrimónio. Então isso veio mais tarde, meu. Aleluia, glória a Deus. Shurianda la mastéria. Mas hoje em dia é banal. Hoje em dia diz, em casa de adultério pode. Jesus não disse que é em casa de adultério. Aleluia. Jesus não disse nada disso. Jesus disse em causa de fornicação. Se a mulher não é virgem, te enganou e diz que é virgem para o casamento e tu descobriste no período do noivado, ela já não era mais virgem, tinha perdido a virgindade, tu podes anular o noivado, porque havia um contrato de noivado. As pessoas não entendem isso. O contexto. Deus abomina, Deus odeia o divórcio, Deus não mudou. Muitos dizem, canta la masteria, anda lá vai. Há uma exceção, irmão. Aleluia, andará masteria, andará. Não há exceção, meu irmão. Deus odeia o divórcio. Se a mulher se separar do seu marido, então que fique só sem se casar. É o que disse Paulo. E diz que isto não é um mandamento meu, mas do Senhor Jesus Cristo. Ou fique só, se ela, a mulher não se aparta do marido, porém se ela se apartar, fica então só então que reconcilie com o marido. E o marido não deixa a sua esposa. Depois diz lá, está ligada e unida ao seu marido durante todo o tempo em que ele viver, ficando só livre para voltar a casar após a morte do seu marido. No versículo 39. 1 Coríntios, capítulo 7, 10 e 11 e 39. É a palavra do Senhor Jesus. Mas hoje em dia é um assunto tabu falar-se, pregar-se contra o divórcio e segundo casamento, e dizendo que nem por adultério não, se a tua esposa adulterou contra ti, quantas vezes deves perdoar a tua esposa? Não te digo 7, mas 70 vezes 7, 490 vezes por dia. Vê lá, é sempre deves perdoar. E se tu não perdoares a tua esposa, porque ela adulterou contra ti, também os teus pecados não vão ser perdoados naquele dia e tu não vais ser salvo. Geralmente a pessoa que se divorcia e casa de novo com outra pessoa é porque ela não perdoou. Então ela já está condenada, a menos que ela volte, enquanto há vida, há esperança e reconcilie com Cristo. Largue esse adultério, porque a Bíblia diz que qualquer que deixa a sua esposa e casa com outra adultério. Então o segundo casamento para Deus é sempre adultério. Repara que Herodes, aleluia, muita gente diz, mas eu estava no tempo da ignorância. E Herodes não estava? Eu pergunto, onde é que Herodes aceitou Jesus Cristo? Está no Novo Testamento. Onde é que Herodes era um servo de Deus? Está no Novo Testamento? Não, meu irmão. Herodes, aleluia, ele era um oficial, ele era o rei que foi levantado pelo Império Romano. Ele era idumeu, ele nem era judeu. Ele conhecia os costumes dos judeus, conhecia. Como conhecia os costumes dos pagãos romanos. Ele agradava a gregos e a troianos. Ele não era convertido. Tanto é que quando o templo foi reformado, mandou meter uma águia. Segundo reza a história, mandou meter uma águia à entrada do templo. Um símbolo de uma águia, que é um símbolo de idolatria pagã romana. De outros deuses, paganismo. Algo que enfureceu os judeus. Então ele não era nem convertido. Ele estava no tempo da ignorância. Todavia, mesmo ele estando no tempo da ignorância, não deixou de ser pecado o que ele fez, porque ele já tinha casado segunda vez. Aleluia. E Herodias tinha casado também segunda vez. Ela era esposa do seu irmão Filipe. Então Deus não aprovou aquilo, mesmo ele estando no tempo da ignorância. E usou João Batista e disse, Herodes, não te é lícito possuires a Herodias, porque ela é a esposa do teu irmão Filipe. Quer dizer, ela divorciou de Filipe e casou com Herodes. E Deus não se estava agradando disso. E hoje em dia nas igrejas está cheio. As igrejas evangélicas, tem muitas que têm mais divórcio do que até no mundo. Se tu fores a um bairro, há bairros que têm menos divórcio do que certas igrejas. Bairros pequeninos, ruas pequeninas, têm menos divórcio do que certas igrejas. Apoiam tudo. A pessoa chega lá, mas ela quando casou segunda vez, ela não conhecia a Cristo. E pronto, e pega e membra a pessoa. E daí? E se eu, quando não conhecia Jesus, assistia pornografia, vou continuar a assistir pornografia ou vou largar o pecado? E se eu, quando eu no tempo em que eu não conhecia a Jesus, estava na ignorância, né? Vivia amasiado, vivia em fornicação com a minha namorada, vou continuar a praticar sexo com a namorada após conhecer a Jesus? Né? E se eu, quando no tempo da minha ignorância era homossexual, quando aceito Jesus vou continuar a ser? E se eu, quando no tempo da minha ignorância era ladrão, vou continuar com os objetos roubados e a roubar coisa? E se eu, quando no tempo da minha ignorância era fumador, após aceitar a Cristo e confessar com os lábios, não preciso de abandonar o tabaco, posso continuar a fumar tabaco? Posso continuar a fumar droga e a beber álcool? E cantar a bastera, então, também, aleluia, o que está no segundo casamento, o que está a viver em adultério, pode continuar a viver em adultério. Não é? Se a pessoa só precisa de confessar e não precisa de deixar o pecado, é só confessar e continua em pecado, então
toda a gente então continua em pecado e ninguém nasce de novo. É isso que estão ensinando em algumas igrejas, em muitas igrejas no Brasil. Ele estava na ignorância. Mas isso só é válido para o pecado do segundo casamento. Tem gente que é tão hipócrita e só é válido para o segundo casamento. Se o indivíduo viver amasiado com uma mulher já há vários anos, tu tens que separar dessa mulher, porque tu estás a viver em fornicação. Mas eu já confessei a Cristo, confessei, pedi perdão dos pecados. Não, mas tens que largar esse pecado. Mas se a pessoa, se a mesma pessoa, em vez de estar nessa situação, está noutra situação, né? Imagina que ela largou a esposa, essa pessoa, e casou com outra mulher. Tu basta confessares o teu pecado. Podes continuar. Confessa que Deus, tudo se faz novo. Mas quando a Bíblia diz que tudo se faz novo, as coisas velhas já se passaram. Ou seja, a pessoa deixa de pecar. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as suas mãos para que tenha o seu sustento e possa repartir com o que tiver necessidade. Vai e não peques mais. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ela não peca mais. Aquela mulher foi pega em adultério. Jesus não disse, olha, agora tu foste pega em adultério, casa com esse amante e regularizas a tua situação. Casas com esse homem que já era casado, ele se divorcia, tu casas com ele e pronto, e já está tudo bem. Mas é isso que estão aconselhando as igrejas, estão levando o povo à perdição. Então o povo deixou o primeiro amor, os líderes são cegos, estão guiando cegos à porta larga. A sã doutrina ela não mudou, ricanta la mastéria. Haverá tempo em que não sofrerão. Então o que antes era pecado, hoje continua a ser. Não mudou a palavra. E terminando aqui este estudo, porque depois vou responder a algumas perguntas. Aleluia! Terminando este estudo, cantar a mastéria. Vamos a Jeremias, capítulo 6. Uramanarabadarabandaraба cantalabagai. Gondurugoshurikai ramanagaia. Ursharabandaraya labastéria andalabaia. Orientalabaia. Arebarabarabaya. Muito forte. Olha aqui, uma profecia contra os sacerdotes. Contra os cegos, estão guiando cegos. Aleluia, porque também diz em Isaías capítulo 8, versículo 20, se eles não falarem segundo esta palavra é porque não há luz neles. Quer dizer que se os pastores não pregarem segundo esta palavra é porque eles não têm luz. Luz é Jesus. Jesus não quer só um pouco do teu corpo, quer tudo ou nada. Rima nagashayla aqui. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. E a avareza é a idolatria. O amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça já muitos se trespassaram si mesmos com muitas dores. Está lá em 1 Timóteo 6:16. Desde o profeta ao sacerdote. Ou seja, desde o profeta ao sacerdote, ao pastor presidente. Cada um usa de falsidade e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Eles dizem, olha, tu estás no segundo casamento? Sim. Então confessa o teu pecado. Eu confesso, Jesus, que eu estou no segundo casamento, eu estou em adultério. Confessa, pronto. Agora podes continuar. Quando Jesus pegou naquela mulher, pega em adultério e não disse, olha, agora ficas com esse amante. Podes continuar a deitar com ele. Diz, vai e não peques mais. Ou seja, para o pecado, sai do pecado. Dissolve esse segundo matrimónio. Ricanta la mastéria. Antaramastéria. Eles dizem que há paz, que essas pessoas vão ter paz, vão ter salvação, vão ter o príncipe da paz no seu coração. E quando Jesus vier vão ser arrebatados, mas estão enganando o povo. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Rimanagasu, não há paz. Deus está em guerra contra o pecador. Ricantalamastéria, andalamaia. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira alguma se envergonham, nem tão pouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Isto não é a palavra minha, é a palavra do Senhor. Isto é profecia. Versículo 16. Olha, isto é mandamento para todos nós. Assim diz o Senhor, pondo-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas. Porque dizem, isso era de antes. Pastor, isso era de antes. Agora os tempos mudaram. Os tempos são outros. Temos que nos aculturar. Temos que acompanhar a evolução do mundo. A Bíblia diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. O mundo não está evoluindo, ele está regredindo. O mundo... xarabacantarai. A Bíblia diz, filho meu, teme ao Senhor e ao Rei e não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína de ambos quem o sabe. Então não é para eu me intrometer, para eu andar atrás daqueles que buscam mudanças. Não é para eu seguir igrejas que buscam mudanças, profetas, pastores que dizem que isso não é bem assim, um pouquinho não faz mal, não é tanto, isso é muito radicalismo. Olha aí, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai nele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Rabandagashai também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas dizem, não escutaremos. Aleluia. Portanto, ouvi, vós, nações, e informa tu, ó congregação, o que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo,
o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Aleluia. Aleluia. Ribalabasté. Só até aqui, meu irmão. Então é bem claro, o versículo 16. Deus nos manda pôr nos caminhos. Vede e perguntai pelas veredas antigas. Arai, contorogoshô. Olha aqui. Aleluia. Na tua Bíblia. Provérbios 23, 10. Deus me revelou agora este versículo. Não removas os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos. Aleluia. Não removas os marcos antigos. Antigamente as terras tinham limites, tinham marcos, tinham uma pedra, não é? Um marco ou uma coisa em pau e madeira lá com o nome do proprietário. A dizer que aquela terra era privada. Então estão removendo os limites. Deus estabeleceu limites. Olha, até aqui tu podes ir, a partir daqui tu não podes. Por exemplo, Rimanagassurikaya Ramanashéria, Roucantaia, Pantará, por exemplo, é pecado ir à praia. Hoje em dia há quase que é sempre pecado ir à praia, porque quase todas as praias estão cheias de gente seminua. Não é que seja pecado ir à praia, porque há praias. Se a praia estiver deserta, tu não estás a pecar. Aleluia. Ou se na praia tiver toda a gente vestida e tu também estás vestido, também não estás a pecar. Só que Deus falou. Aleluia. Cuidado com o limite. E há um limite. Quando a pessoa pega, vai numa praia cheia de gente seminua, senta na roda de escarnecedores, mete um biquíni, um maiô, ele está removendo os limites que os antigos estabeleceram. Rimanagassurikaya Ramanashéria. Por exemplo, tu podes sentar à hora do almoço com os teus colegas de trabalho para comer, podes. Mas não podes é falar aquilo que eles falam, nem ouvir aquilo que eles ouvem, nem concordar com o que eles dizem. Se eles disserem palavrões, se eles assobiarem a mulher do próximo, tu não deves fazer isso. Se estiverem a assistir televisão, tu não deves assistir televisão. Deves-te sentar de forma a não estás a assistir televisão. Aleluia. Então, há limites. Até aqui tu podes ir, a partir daqui tu não podes. Estão removendo os limites. E nós temos que nos pôr nas veredas e perguntar qual é o caminho antigo. Que os primeiros pais, aleluia, Ricantalamasteria, Andalabaya, Play, Suricai, Ramanagaya, Arabalas, Alabaya, Alemando Gundorogo, Shurikai, Ramanagaya, aleluia, Rimanagasurikai, Ramanagashéria, aleluia, Arabakai, Ramanagasurikai, Ramanasteria, Ricantai. É tão gloriosa esta palavra. É tão gloriosa, Senhor. Aleluia. Esta é a verdade, irmão. Quem andar nesta regra será salvo. Aleluia. Quem andar, aleluia. Quem se esforçar. Não é fácil, irmão, porque eu não posso obrigar ninguém a andar certo, ninguém, mesmo. Já não está aqui para obrigar ninguém. Quem convence é o Espírito Santo, mas esta é a verdade. Eles dizem, de antes era pecado, agora já não é mais. E agora já não é mais. Isso era de antes, pastor. Isso era de antes. Os tempos mudaram. Deus não muda. Ricantalamasarabacantaramanaia. Orienta lá, Provérbios 22, 28. Não removas os antigos limites que os teus pais fizeram. Aleluia, são os marcos antigos, não é para remover. Hoje em dia estão a remover. Ricantalamassuria, cantalamaia. Eles querem mudanças. Decai, cantou, mas Deus não muda. Então, esta é a palavra, meu irmão. Aleluia, aleluia. Tu que ainda não aceitaste a Jesus, aceita hoje. Rimanagasurikai, Aramanagashaya. Tu que estás desviado, reconcilia hoje. Por exemplo, só finalizando, eu também agora já me tinha relembrado que eu tenho que falar sobre isto. Antigamente, irmãos, era ensinado, estudos para casais, era ensinado, irmãos, a doutrina verdadeira. Hoje em dia, os falsos mestres, os doutores, segundo as suas próprias concupiscências, dizem que na intimidade de um casal nem mesmo Deus entra. Eles dizem que na intimidade de um casal nem mesmo Deus entra. Vejam que blasfémia. Como se Deus deixasse ser onipresente quando tu estás na intimidade. Quando a Bíblia diz o quê? Se eu subir ao céu, eis tu estás. Se eu fizer a minha cama no inferno, eis tu estás também. Se eu voar nas asas da alva, habitar nas extremidades do mar, até aí a tua mão guiará e a tua destra me susterá. Se eu sete as trevas me encobrirão de ti, então a noite será a luz à roda de mim. Ainda as trevas me encobrirão de ti. A noite resplandecerá como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. A Bíblia diz, Senhor, tu me sondaste e me conheceste, conheces o meu andar e conheces o meu andar, cercas o meu andar e cercas o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra nos meus lábios, eis que ao Senhor tudo conheces. Cercaste-me em volta e puseste sobre mim a tua destra, tal ciência para mim maravilhosíssima, alta demais para que eu possa atingir para onde mirei o teu espírito, para onde fugirei do teu face, subir ao céu, eis tu estás. Fizer a minha cama no inferno, eis tu estás também. Então Deus deixaria de ser onipresente. Se na intimidade do casal nem mesmo Deus entra, Deus deixaria de ser onipresente. Amém? Então, isso é uma blasfémia.
Isso aí é um chamado carta branca para pecares. Estás na intimidade, faz o que tu queres, o que te apetecer. Rimana é o que dizem esses falsos pregadores. Então Deus mudou. Antigamente não. Antigamente havia um estudo como deve ser. Agora não. Agora vale tudo. E o que é que eles dizem? Rimanagasurikai, Ramanagasturikai, Ramanagasturikan, Talamasteria. Rokan, Talamasturikai, Ramanaya, Shurian, Dasneria. Ripanduriokondologo. Eles dizem o quê? Vale tudo entre quatro paredes. Há quem diga que vale tudo entre quatro paredes. E outros dizem que será que vale mesmo tudo? E outros dizem que se ambos concordarem, na terra será concedido os céus. Se ambos concordarem, não é pecado. Ou seja, nós sabemos, irmão, que a relação íntima oral e a relação íntima anal é pecado. É pecado, glória a Deus. Sharamanai. É pecado porquê? Porque a boca foi feita para adorar a Deus. A boca é um órgão do aparelho digestivo. Serve para ingerir alimentos e líquidos. Água, por exemplo, sumo, que é o suco. A boca não serve para colocar coisas imundas, imundícias dentro dela. Então aí tu já estás com pecado de imundícia, impureza. Tu não vais ser salvo por causa da relação oral. E a relação anal é a mesma coisa, porque essa parte que nós temos atrás serve só para defecar. Serve para expelir, não serve para colocar nada lá dentro. Não é um órgão de entrada, é um orifício de saída, de excretor. Não é? E aleluia, rican, e não é um órgão do aparelho sexual, reprodutor. Aleluia, porque ninguém vai dar à luz pelo traseiro. Desculpa lá a expressão, entre aspas. Amém? Alamantocou barabastéria. Então continua a ser pecado. E não somente isso, mas também certas posições degradantes. Aleluia, aleluia. Rimanais são pecado. O homem entrar à mulher como o cachorro entra à cachorra. Bater a mulher de quatro é pecado. A mulher, rimanai, dominar a relação. Quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido em todas as coisas, até na relação íntima. Não é ela que domina a relação, não é ela que fica por cima. Então isso é pecado. Ricantalamastéria. E também a masturbação é pecado. Não deixou de ser pecado. Cuidado. Ricantalamastéria. Roucantalai. Há regra, pastor? Sim. A Bíblia diz que é sempre o homem que entra à mulher e não a mulher que entra ao homem. A Bíblia diz que é sempre o homem que conhece a mulher e não a mulher que conhece o homem. A Bíblia diz que o homem se deitou com. Então é deitado, não é em pé, não é sentado, não é em posição acrobática. Há regra, vai estudar sobre essas palavrinhas. Se deitou com. Né? Entrou a. Conheceu, são verbos, verbos conhecer, verbo entrar, verbo deitar. Rima no aleluia, ro cantar a bastéria, anda la baia. Orientalaia, que pantorogoshoricaia, ramanagastéria. Aleluia. A mulher deve ser submissa ao marido em todas as coisas. Aleluia. E não sujeitar o marido. Glória a Deus. Ricantalamastéria. É o homem que descobre a nudez. A iniciativa parte do homem, não da mulher. Cuidado, meu irmão. Muita gente está pecando na sua intimidade. Até mesmo homens e mulheres de santidade e sã doutrina nessa área. Rimanai, conforme a revelação que Deus deu ao pastor Olubenga Olavejo. Rimanasso pentareca show. Rai clamanto com varabachai. Deus não muda. Que palamastéria anda na baia. Orienta-la. Orienta-la. Podes fazer prova com Deus, irmão. Eu tive que orar 2 anos. Deus me confirmou tudo isto. Aleluia. Um dia de uma confirmação tremenda, uma revelação. Aliás, um renovo glorioso. O Espírito Santo testificou. O testemunho que Deus deu ao pastor Olubenga Oladejo é a verdade sobre pecados sexuais cometidos pelos casais cristãos na intimidade, no leito conjugal. Rimanasso benéria. Que place andará machéria, andará parabanás. Deus não muda, meu irmão. Deus não muda, minha irmã. Choremandaganduri cantarabanagai. Alabandogou xadagai. Até que o Senhor falou, meu irmão. Aleluia. Antes era pecado e hoje não é mais, mas Deus não mudou. Ripalai supiri cantorogou xotocou. Rai clamas supiri cantovácia. Aleluia. Deus não muda. Deus não muda. Glória a Deus. Amém. Rimanagassai. Até que o Senhor falou, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Anda, até este preciso momento termina a pregação. Aleluia. Quem não aceitou, aceita a Jesus. Quem está desviado, reconcilia. Aleluia. Jesus te ama. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se houver alguma pergunta relacionada ao que foi pregado, aleluia, estarei respondendo agora em breves momentos. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Aqui é uma sugestão que eu até acho boa. Ivonete Magalhães, pastor, se o senhor depois puder, faz um ensino sobre as igrejas em células e visão G12. São igrejas falsas. Infelizmente, mas tem ali pessoas sinceros, porém errados. Que Deus os liberte. Amém? Essa visão em células aí foi iniciada por César Castelhanos, Bogotá, Colômbia. Esse homem é ecuménico, está ligado à Igreja Católica. Os ecuménicos nunca pregam contra a Igreja Católica. Amém? A Igreja Católica é a grande Babilônia de Apocalipse 17. Amém? Glória a Deus. Quando eu puder, vou fazer um estudo sim sobre o G12. Há mais alguma pergunta em relativa àquilo que antes era pecado, agora não é mais? Ou uma pergunta até bíblica que possa ter algum interesse? Se houver, estarei respondendo. Se não, estarei encerrando esta live. Para a honra e glória do Senhor. Ricanta la mastéria. Ripantarabacanta. Ricanta la manúria. Ricanta la massúria. Ricanta la vai. Deus é santo. Deus é vivo. Deus é forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Arabagai. Aleluia, amém. Glória a Deus. Arai, cantou Ramanácia. Teve uma esposa de um pastor que disse na igreja que eu congrego temos que se arrumar, pois os nossos esposos, todos os dias, vê mulheres lindas no trabalho misericórdia. Irmão, isso aí é pensamento e ideologia de quem está na carne. Ideologia de quem não nasceu de novo, quem não anda no espírito. Quem está na carne pensa como uma mulher carnal. Quem está no espírito não se preocupa com essas coisas. Amém, irmão? Rima nagaceia playa surican taramachéria antaraia. Telão não deve ter, a igreja não deve ter telão. Amém? Porque a Bíblia diz que devemos fugir da aparência do mal. Se a gente prega contra a televisão, para que é que vamos colocar uma televisão gigantesca dentro da igreja? Um telão. Para quê? A fé vem pelo ver ou vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, irmão Hugo Henrique? A pergunta fica para si. A fé vem pelo ver ou pelo ouvir? Amém? Aleluia. A Bíblia diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a esperança que se vê não é esperança. Jesus falou para Tomé, porque me viste, creste? Tomé. Mais bem-aventurados são aqueles que não o vendo, creram. Então, a nossa fé não é uma fé visual. Eu não tenho fé porque vi. Eu tenho fé porque ouvi. Não existe essa história de fé visual. Senão, colocaríamos teatrinhos também. Faríamos teatrinhos, filmes evangélicos. Assistiríamos a novelas evangélicas, não é? Eu não tenho televisão em casa, graças a Deus. Sou contra a televisão. Pregamos contra a televisão. Para a honra e glória do Senhor. Amém? E também não temos telão na igreja e não quero ter. Um dia que o pastor sugeriu, o pastor tem que meter... O pastor depois mete um telão. Depois... Ele pode esperar, esse pastor que me fez essa sugestão, pode esperar, não digo sentado, mas deitado. Eu prefiro morrer já agora, do que meter um telão dentro da igreja. Pelo menos morro, vou para a glória. Que Deus perdoa todos os meus pecados agora e morro, vou para a glória. Amém? Aqui Rafael Vieira diz, telão é a televisão dentro da igreja. Exatamente. Até mesmo haverá uma altura em que nós nem mesmo a internet vamos poder utilizar, quanto mais. Porque a igreja ainda vai ser perseguida. E muito perseguida. Glória a Deus. Aramanai, Suricovas, Néria. Rou, cantai, chutequer, massia, andaia. Uma pessoa no final da sua vida aceitar a Jesus no seu coração, ela pode ser salva? Se uma pessoa no final da sua vida não aceitar a Jesus no coração, ela não ser salva, isso aí eu acharia estranho. Então a Bíblia estaria errada. Então Jesus seria um Jesus mentiroso e estaríamos a servir um Deus mentiroso, um Salvador que afinal não salva. Porque o ladrão estava na cruz e a Bíblia diz que havia dois ladrões e ambos zombavam de Jesus. Diz, se és o Filho de Deus desta cruz, salva-te a ti mesmo. E zombavam dele. Mas houve um que se arrependeu e disse, lembra-te de mim quando entrares no reino. Ai, xarabacantarabacai. De Deus. E Jesus disse, em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele só teve tempo de se arrepender. Estava ali nos momentos de agonia. Estava ali nos últimos segundos da sua vida, nos últimos minutos, e morreu e foi salvo. Porque Jesus não é mentiroso. Então, meu irmão, a pessoa pode estar nas últimas, mas se ela se arrepender do seu coração dos seus pecados, aceitar a Jesus e arrepender-se dos pecados. Não é só aceitar a Jesus, é arrepender-se dos pecados. Não é só aceitar a Jesus, eu te aceito Jesus como Salvador, mas não se arrependeu dos pecados, fica incompleta. Tem que se arrepender dos pecados. Amém? De coração, ela é salva. A salvação quem opera é o Espírito Santo, no espírito da pessoa. Amém? Então tem aí pregador a dizer que se a pessoa estiver nas últimas e só aceitar a Jesus nas últimas vai para o inferno, esse pregador está ensinando doutrinas de demónios. Tem aí pregadores já ensinando isso. E pastores até bem famosos no YouTube.
ensinando essas abobrinhas. Cuidado, meu irmão. Vocês estão seguindo os falsos profetas. Isso aí é doutrina de demónios. Glória a Deus. Aramanai, Surikai, Ramanagai. Foto do líder na placa da igreja. Eu sou franco, irmão. Aleluia. Eu não tenho a minha foto na placa da igreja. Amém? Até mesmo eu tinha nos logotipos aqui dos meus canais do YouTube. Não é? Eu tinha a minha foto e já a retirei. Amém? Importa que eu diminua e que Cristo cresça em mim. Antigamente também cheguei a fazer filmagens. Cheguei, não posso mentir. Há alguns canais que ainda mantêm, apesar de eu ter dito para eles removerem todas as filmagens que houver minhas, podem remover. Tratem já de tirar isso, porque eu mesmo não estou filmando mais. Não filmo. Não quero que a filme. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu criei no testemunho que Deus deu ao pastor Eduardo Santos da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Eu criei, por isso falei e testifico. Amém? Sharamanaga, Surikai, Ramanagai, Sirikai, Ramanagai, Rjai, Klai, Klai, Surikaya, Rjai, que Pantoro, Gondorogo, Show, Ai, Saramanagai, Lamandou, Sharamanagai. Aqui diz que houve uma mulher de um pastor que passou uma profecia para um visitante cantando o hino. Será isso possível? Ora, mas tudo é possível para o que querer. Amém? Mas tem que analisar tudo e retiro bem. Eu não vou estar a analisar as profecias dos outros. Amém? Glória a Deus. Eu posso estar a cantar um hino e Deus me dar uma profecia? Pode. Epá, pode parecer uma coisa muito louca, mas as coisas espirituais de Deus só entendo quem é espiritual. Eu não vou estar a murmurar, a blasfemar, a criticar nada. Não sei, mano. Cada coisa tem que ser analisada com Deus. Pede discernimento a Deus. Aramanagai. Amém? Aparar a parte íntima é pecado. Irmão. Aleluia. Não corta a raiz, mas apara somente. É. Amém? É pecado. Luciano Bezerra, a irmã não esteve na live, pois não? Se a irmã estivesse na live, saberia que quem abre a madre de uma mulher e quem fecha é Deus e não o homem. Quando eu abro, imaginando que eu era mulher, não sou, mas que eu fechava a minha madre, eu estava-me a colocar no lugar de Deus. Então evitar ter filhos é pecado. É? Isaías, até vou abrir novamente e vou repetir para a irmã, porque eu não vou estar a repetir tudo o que eu já falei, torna-se cansativo. Amém? Glória a Deus. Isaías, capítulo 66, 9. É Deus quem abre a madre, não é o homem. É Deus quem fecha. Não é? E depois vou ler aquela passagem de Jacó que Deus me revelou agora, para eu ler essa passagem para a irmã ouvir. Amém? Isaías, capítulo 66, diz assim. Olha aí, o que é que fala aqui? Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Então é Deus, não é o homem. Amém? Se para ter filhos é preciso orar, para não ter filhos é preciso orar muito mais. Já dizia um pregador da Assembleia de Deus. Amém? E este homem nem era um homem de tanta sã doutrina. Ele era até um pouco liberal. Mas nesta área ele não ousou levar as pessoas a pecar contra Deus. Agora aqui, tu vais a Gênesis capítulo 38. Não, Gênesis capítulo 30. Olha lá a blasfémia da esposa de Jacó. A blasfémia de Raquel. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó, dai-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Então quer dizer que Jacó disse, mas eu agora sou Deus, eu é que abro o teu ventre para tu teres filhos, ou eu é que fecho para tu deixares de ter filhos? Então, quando o homem faz a vasectomia, ele coloca-se no lugar de Deus, ele é um Deus. Ele vai ser julgado pelo pecado de ser Deus, pelo pecado de idolatria a si mesmo, pelo pecado, porque ele é soberbo. Quando a mulher, ela se coloca, diz que não vai ter mais filhos, ela se coloca no lugar de Deus, quando não há deuses, no lugar de Deus. Essa gente vai ser julgada naquele dia. E está a destruir o corpo, que é o templo de Deus, e que é santo, com vasectomia ligadora. Está mutilando, é como se cortasse um braço ou uma perna. Está mutilando um órgão que está a funcionar devidamente. Então não pode fazer isso. Aleluia. Um dos piores pecados para Deus é a vasectomia ligadura. Dos piores. Aleluia. Aramanagai, Surikai, Aramanalabaia, Ricantalamaia, Taramasteri, Andalamai. Se a pessoa é de doutrina, por dentro e por fora, mas não prega o seu próximo, ela pode ser salva assim? A Bíblia diz o que de graça recebeste, de graça dai. Há várias maneiras de pregar. Só com as atitudes tu podes pregar a doutrina. Amém? Deves pregar. Amém? Pregai o Evangelho a toda a criatura. Porque isso também faz parte da doutrina. Pregar o Evangelho a toda a criatura. Faz parte da santa doutrina. Ripa labandagai, turikai, rimanagasteria. Ricampontocosciotoko, recantai.
Amém? Alamas, Aramanagai, Ramanagasteri, Andalamaya. Amém? Pastores que estão dizendo aos seus membros e seus obreiros para fazerem ligadura trombo, aliás, membros e obreiros para fazerem vasectomia, dizendo às irmãs para fazerem ligadura, esses pastores, e não estão arriscados a ir todos para o inferno. Cabeça para baixo ainda pior. A condenação deles vai ser ainda maior, porque eles no início conheciam a doutrina, mas agora os tempos mudaram. Então eles se colocaram no lugar de Deus. Quer dizer, Deus, o Deus deste século, o diabo, cegou os seus entendimentos. Cuidado, são cegos, guiando cegos por uma porta larga. Alamandai, Surikovas, Nirikai, Ramanagashaya. Olai, cantai, Ramácia. Aleluia. Fertilização então é pecado. Amém? Glória a Deus. Amém? Shiri, Parabacan, Torogo, Show, Aramanai. Minha irmã, fertilização, quem fertiliza é Deus. Se Deus fechou a madre, Ele é que vai abrir. Né? Essa história de fertilização in vitro, ou seja, a pessoa, a mulher ovula, mas o marido, ele é infértil. Então, ela vai ser inseminado sêmen de outro homem. É como se ela tivesse a adulterar, irmão. Isso é um adultério, quase. Isso é um adultério. Então, se o teu marido, ele é infértil, ou seja, a semente dele não é boa para fertilizar os teus óvulos e tu não vais ter filhos a não ser que Deus o cure, ora pela cura dele. Não vais fazer inseminação artificial com o sêmen de outro homem, porque aí tu vais estar em adultério. Aleluia, com outro homem. Estás a introduzir algo de outro homem no teu corpo. Eu não concordo com isso. Xeremeneria talamastéria. Nara, diz uma dúvida sobre o corte de cabelo. Eu não posso cortar e me queria na igreja com 50, 60 anos onde estaria o meu cabelo. Penso que não se pode cortar nem fazer cortes diferentes. Irmão, isso aí, a irmã vai para 1 de Coríntios 11, do 1 ao 16 e lê. E crê, se quiser. Amém? A irmã deve deixar crescer livremente e os irmãos, aleluia, devem aparar. Glória a Deus. Andarai, Surikovas, Nerikai, Ramanagai. Luciano Bezerra, essa mentalidade é a mentalidade de quem não anda no espírito. Desculpe lá, a crítica que eu estou a fazer não é destrutiva. A irmã é uma serva de Deus. Mas essa mentalidade não é de uma pessoa que vive pela fé. Mas se viver pela fé, nem vai estar a dizer essa frase. Então vamos ter muitos filhos e quem não tem condição de criar tantas crianças. Isso é o homem natural, pensa nas coisas que são da terra. O homem espiritual pensa nas coisas que são de Deus. Amém? É Deus quem abre e Deus quem fecha. Não há mais desculpa. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e 15, que a mulher salvar-se-á, porém, tem um senão, tem um porém, dando à luz filhos, ou seja, deixando vir os filhos, os frutos que Deus quer dar. Qual era o contrário desse versículo? A mulher condenar-se-á, porém, não dando à luz filhos, ou seja, evitando tê-los. Então, não quero entrar no inverso desse versículo. Glória a Deus. Rjarabanagay, Surikowas Nirikanta Lamanagaya, Rikantarácia. Ramandagasuricai, Ramanagashaya. Aleluia. Irmãos, é a Bíblia quem diz. Não sou eu, não é o pastor fulano A, fulano B. É a Bíblia quem diz. É a Bíblia quem diz. E depois os testemunhos de arrebatamentos verdadeiros, como o da irmã Lia, confirmam. Como o da irmã Irene. O da irmã Lia havia em posição de parto aquelas mulheres que, aleluia, que evitavam ter os filhos. Fizeram ligadura. Fizeram e tomavam pílula. Estavam lá em posição de parto sendo atormentadas pelos demónios no inferno. Ricantaramaste. Nós não queremos que isso aconteça. Por isso, pregamos o que Paulo disse em 1 de Timóteo 2, 14 e 15, que a mulher salvar-se-á dando à luz filhos. Amém? Vale mais a pessoa que é estéril e que Deus não quis abrir a madre, se Deus lhe conceder essa oportunidade, adotar um filho, do que fazer inseminação artificial pela arte humana. Amém? Glória a Deus. Aramanagai, Surikai, Ramanagai, Ramanalácia. Amém? Porque a semente tem que vir do pai e da mãe. A semente do pai e a semente da mãe. Não de terceiros, porque senão é adultério. Glória a Deus. Amém? Não me interessa o que os outros pastores pregam ou deixam de pregar. Interessa-me é o que Deus revela na sua palavra. Se os outros pastores pregarem de acordo com a palavra, glória a Deus. Deus os abençoe. Se não pregarem, os que se entendam com Deus. Interessa-me a mim é a palavra. Estamos aqui na palavra, na Bíblia.
Glória a Deus. Rimanaga suricanta ramastéria. Mais alguma pergunta antes de encerrar a live? Quem são os tímidos que não entraram no céu? Vem do grego, está lá em Apocalipse 21:8. Fora ficarão os tímidos. Não é? Tem Bíblias que diz medrosos. Tem Bíblias que diz covardes. Tem Bíblias que diz temerosos. Então, os medrosos não entrarão no reino dos céus. É a pessoa que tem medo. É a pessoa que não vai evangelizar, não vai falar do amor de Jesus porque tem medo de evangelizar. Não anda com Bíblia porque tem medo, tem vergonha de andar com Bíblia. Então, esses são os tímidos. Tem oportunidade na igreja, não aceita a oportunidade porque tem vergonha dos irmãos, de errar. Então, esses são os tímidos. Não entrarão no reino dos céus. Porque não testemunham de Jesus Cristo. Vivem com medo. São covardes. Só testemunham de Jesus Cristo se estiver tudo bem. Mas disser, olha, nega a Cristo, senão vou cortar a cabeça do teu filho. Vou decapitar aqui na guilhotina. Durante a grande tribulação. Vou decapitar agora. E tal, então eu vou negar. Vou negar. Esses são os covardes que vão negar a Cristo. Olha, nega a Cristo. Aleluia. E recebe a marca da besta. Porque senão vou-te decapitar. E eles vão dizer, então vou negar. Porque são covardes. Esses são aqueles que a Bíblia descreve de covardes. Amém? Glória a Deus. Sarabando rogou shatagai. Taramas. Precisa ter cuidado com esses batismos com o Espírito Santo de quem é viciado. Porque o Espírito é santo e só habita em templos santos. Há várias línguas que são faladas por vezes na igreja e não provém do Espírito Santo. Temos que pedir discernimento. Amém? E se há mais alguma pergunta bíblica, senão estaremos encerrando a live. Para a honra e glória do Senhor. Exato. A mulher que usa calça comprida. Está lá, glória a Deus, em Deuteronômio 22:5. Usa calça de homem. Aliás, usa roupa de homem, que é calça. Para Deus equipara o mesmo pecado dos sodomitas, porque comete abominação. O pecado de sodomia é abominação. Com o homem não tentarás como se fosse mulher. Abominação é. Levítico 18:22. Então, e não se achará no homem roupa de mulher, abominação é. Nem na mulher roupa do homem, abominação é. Então é o mesmo pecado, é abominação. E de fora vão ficar os abomináveis. Lá não entra nada que contamina, nem que faça abominação. Apocalipse 22:27. Amém? Há mais alguma pergunta rápida? Para ter casamento, Deus tem que revelar para casar? O que eu aconselho a quem é espiritual, quem tem intimidade com Deus, é que busque a confirmação dos casamentos. Ora em espírito para o diabo não captar as palavras e peça uma confirmação. Só ele e Deus sabem. E Deus tem como confirmar os casamentos, sim. Deus tem como confirmar. Agora eu não creio é nessas revelações cupido. O indivíduo largou a mulher, está separado, está divorciado, e depois vem a tal profetiza, dizer, olha, o teu escolhido agora é este. Ou essas revelações, olha, tu tens de largar dessa porque essa não é a tua escolhida, agora a tua escolhida é outra. Isso eu não creio. Isso aí já é o cupido, o demónio do cupido, entrando nessas falsas profetizas. O Urim Tumim não vou falar agora. Perfeições e luzes. Amém? Não vou falar. Ia demorar muito tempo. Mas há uma pergunta rápida que tenha a ver com coisas de que levem-nos a aproximar mais de Deus, da santificação. Amém? Glória a Deus. Há mais alguma pergunta? Ricantalamaia. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso, irmão. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é verdadeiro. Glória a Deus. Se não houver mais alguma pergunta, eu vou estar encerrando dentro de 2 minutos. Então, se houver alguma pergunta, os irmãos perguntem agora. Ou então fica por... Aleluia. Roupa jeans eu não uso. Aqui em Portugal é ganga. Não uso. Eu não uso, irmão. Não aconselho. Porque é a roupa da moda. Todo o roqueiro, o metaleiro, popstar, atriz de cinema, não é? É a roupa que toda a gente usa. Não é? E essa roupa, ela é consagrada, certamente. Então não aconselho a usarem. Amém?
Não é pecado a pessoa ir ao médico, não é? Utilizar algumas coisas, não é, que visam melhorar a saúde dessa pessoa. Certo? Exatamente. A pessoa ser batizada com o Espírito Santo não é garantia dela ser salva no dia em que ela partir desta terra. Porque ela pode ser batizada com o Espírito Santo, mas se ela não estiver obedecendo à palavra, Deus usa quando quer, claro, enche e renova quando quer, mas se ela estiver em pecado, quando ela morrer, claro, o Espírito Santo sai dela, ela vai para o inferno. Não é garantia. Não é? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos nós, até mesmo ser usada nos dons. Não é garantia, só profetiza quem é batizado com o Espírito Santo. Então, o ser batizado com o Espírito Santo não é garantia de ser salvo. Tem gente que nem é batizado com o Espírito Santo, apenas aceitou Jesus. Não teve nem tempo de buscar o batismo e de ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas. Tem gente que apenas aceitou Jesus e vai ser salvo, porque obedece. E tem gente que é batizado com o Espírito Santo e não obedece à doutrina e não vai ser salvo. Paletó, ou seja, aqui chama-se casaco do fato, não é? do terno. Paletó que tem rachas, paletó rachado, tal como a saia rachada, saia lascada, paletó lascado. É pecado usar? Não convém, tudo me é lícito, nem tudo convém. Eu não uso. Eu procuro mandar cozer. Se eu tiver algum assim, mando sempre cozer, né? Costurar, que é para não ter racha, né? Não ter fenda. Ricantalamasteria andalabaia. Ricantalamaia, Rimanagassuri, Kaira Manashéria. Além disso, Deus deu uma revelação sobre isso ao pastor, aliás, ao pregador e cantor da IPDA, Paulo César. Deus revelou a ele algo muito forte. Havia dois casais, né? Dois casais, e eles eram da CCB. E o Espírito Santo disse, repara neles. Eles saíram de um carro, né? Ele viu os dois casais. Não estou a ver nada de coisa. E quando ele olhou, o que é que ele viu? Viu que as irmãs estavam com saia rachada. Ele sabe que saia rachada significa sensualidade. E estavam de salto alto. E os irmãos estavam com o paletó rachado. Ele disse, mas o paletó rachado, mas não vejo nada de mal, não é? No outro dia, isto passou-se. Ele viu-os num dia, no outro dia, o Espírito Santo num dia anterior mandou fixar nisso, nesses detalhes. No outro dia, bateram à porta dele, terrim, era a polícia, né? para ele ir, para o acompanhar, ele tinha que ir com a polícia até ao Instituto de Medicina Legal. Chegando lá, para espanto dele, quando tiraram os cadáveres, era aqueles dois casais. Tiveram um acidente e morreram os quatro. Eram os dois casais, né? Devia ser marido e mulher, 4 pessoas morreram. E para espanto dele, era o casal que no dia anterior o Espírito Santo tinha mandado fixar. Tinha mandado observar. E ele tinha observado duas coisas de sensualidade nas mulheres, que era o salto alto e a saia rachada, mas no homem não tinha observado nada especial, a não ser o paletó rachado. E depois Deus revelou para ele que o paletó rachado significa racha na igreja, divisão, espírito de divisão. Então, não é para o homem de Deus usar. Amém? Espero que esta explicação esteja correta. E há também versículo na Bíblia que fala sobre isso. Rasgado será de ti o teu reino. Será dividido. Representa divisão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Portanto, esta é a mensagem do Deus Eterno. Se tiverem mais alguma pergunta, façam. Senão estaremos encerrando aqui a live. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo pode usar irmãos, tem um bocado, pode. Só vou aqui concluir aqui. Amém? Já estava aqui a concluir, porque eu não uso músicas de fundo à hora da pregação. Não é? São atrapalhos à compreensão. Deus não se agrada.
Antigamente, Jesus nunca pregou com músicas de fundo. Há tempo de louvar e tempo, então eu não uso. Mas às vezes para o início, para fazer um anúncio, posso meter alguma música de fundo, mas não para a pregação. Amém? Então vou só explicar aqui uma coisa. Deus não usou o falso profeta Balaão para profetizar uma profecia verdadeira acerca da vinda de Jesus? Usou ou não usou? Claro que usou. Aleluia. Andarabastere de Aleluia. De Jacó procederá uma estrela e o cetro não se arredará de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, ele foi usado pelo Espírito de Deus para profetizar uma profecia verdadeira. Porém, Balaão, ele era um feiticeiro. Ele usava de artes mágicas. Então Deus usa quem quer. E Deus não usou até uma burra. Aliás, uma jumenta muda para repreender o falso profeta Balaão. Então Deus usa quem quer. Usar é uma coisa. A Bíblia diz que Deus subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens até mesmo sobre os rebeldes. Está lá no Antigo Testamento. Então até tem rebeldes que podem ter dons, mas não vão ser salvos. Então muita gente se confunde, mas era tão usado. É por isso é que ele vai para o inferno. Era tão usado, mas não obedecia. Então, isso não é garantia de salvação para ninguém. Aleluia, glória a Deus. Então espero que os irmãos abram os vossos olhos espirituais. O ser usado é uma coisa e o ser salvo é outra coisa. São coisas distintas. É bom é que a pessoa que é usada seja também salva, mas nem sempre é assim. Glória a Deus. Não sei se há mais alguma pergunta, senão estarei encerrando esta live. Glória a Deus. Estarei encerrando esta live para que o nome de Jesus seja glorificado.